sua audiência. E sem mais delongas, a gente vai para o prometido quadro. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly, bom dia os ouvintes. Depois que a gente arruma as coisas, fica tudo bem, né? Faz parte, faz Estamos parte. aí. Sem mais delongas, Márcia, nós estamos aí no mês da mulher e a gente fala muito em protagonismo feminino, né? Só que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que que isso quer dizer, né? O que que cabe dentro desse protagonismo. Então, eu queria te perguntar, o que é ser protagonista da própria vida? É uma palavra ampla, né? Mas eu acho que a gente pode simplificar, como eu acho que pode ser a vida de nós mulheres, né? Simplificar as coisas. O protagonismo, ele nada mais é do que eu ser dona do meu próprio passe, da minha própria vida. E isso não depende, Beverly, de motivação. Ah, eu estou motivada. Não, depende de consciência, decisão e ação. Consciência, decisão e ação. Então, eu preciso entender que a vida, independente se eu tenho filho, se eu tenho marido, se eu tenho pais, a vida, ela diz respeito a mim. E eu vou ter que fazer algumas escolhas, apesar, né, de todas essas outras pessoas que estão ao meu redor. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos aí uma sociedade que nos coloca papéis, né? Muitos papéis, exigências, coisas que nós temos teoricamente que fazer. Como a gente entra no automático, a gente só vai reproduzindo, mas muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso desejo. Então, o protagonismo número um é ter consciência do que é o propósito da nossa vida. O que a gente quer para a nossa vida? Protagonismo um, eu entender qual é o propósito da minha vida, eu tomar uma decisão a partir disso, eu fazer uma escolha e eu agir a partir disso. Então, acho que esse é o nosso primeiro passo aí para pensar em questão do protagonismo de si mesma, né? Claro, Márcia, se a gente fosse pensar assim, eu sou protagonista da minha vida, eu até perguntei para a audiência, né, se as mulheres se sentem protagonistas de suas próprias vidas, as pessoas ainda devem estar maturando essa ideia, porque não é uma pergunta fácil de responder. Parece simples, mas não é, né? Então, só para trazer mais clareza, né, quando a gente fala usando o recurso, da onde vem do mundo dos filmes, né? Da construção de uma personagem. A personagem protagonista é aquela que é a principal da história. Então, pronto, daria pra gente resumir por aí. Você é a pessoa principal da sua história e eu tenho certeza absoluta, Márcia, tenho certeza absoluta que muita gente não é, a personagem principal da sua história. Pode ser a personagem, ou seja, alguém que não é você, estando em todas as esferas da vida, porque a gente tem essa dificuldade. Quem sou eu, afinal de contas, né? E no segundo momento, alguém que é coadjuvante, tá sempre colocando outras pessoas num primeiro lugar. Não é problema fazer isso de vez em quando. O problema é quando isso é sempre, né, Márcia? Quando isso é regra, né? É importante essa metáfora que tu traz, inclusive tem uma metodologia de Harvard que eu acho muito interessante, já indico um livro aí que chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. É uma metodologia de negociação, mas uma negociação para a gente mesma. E a metáfora que eles fazem ali é se veja da plateia. Se você estivesse na plateia assistindo a tua vida no palco, que personagem tu seria? Aquele que está lá no cantinho ou tu é o personagem principal? Então, é o primeiro exercício que a gente pode fazer. Senta na plateia e vê a tua vida passar como um filme e qual é o papel que você está executando aí. E dependendo, Beverly, também da idade, e pensando um pouquinho aqui em mulheres que começam a ficar um pouco mais maduras, 45, 50, 60, 70 anos, é considerada aí, 50 e poucos, a mulher sanduíche, né? A geração sanduíche. Ela tanto está cuidando dos filhos, como ela também está cuidando dos pais, muitas vezes. Então, o tempo,
a saúde e o dinheiro, ele está nesses 2 pontos, o que sobra muito pouco para ela, e o que vai fazer com que ela, num futuro muito próximo, seja coadjuvante da sua própria vida financeira, ou seja, ela não vai ter autonomia, porque quando ela precisou guardar dinheiro, ela está aqui jogando para pais ou para filhos, né? A saúde, ela, ao invés de estar cuidando da saúde dela, ela está aqui cuidando de filhos e cuidando de pais. Então, independente, claro que isso a gente está falando aqui de uma geração específica, mas independente, isso tu traz muito aí uma questão muito importante, que é: você está sendo a principal da sua vida? Você é a número um da sua vida? Não, talvez é 4, 5, 10 na fila, última da fila. Ser protagonista de si é poder se cuidar física, mental e financeiramente, para daí sim poder ajudar os outros, ter responsabilidade pelas suas escolhas, criar uma autonomia financeira, deixar um legado que não seja eu cuidei dos outros, eu me dediquei aos outros. Então, eu acho que é um ponto importante aí. Qual é o lugar que do palco da tua vida você está aí ocupando, né? Acho que essa é a grande reflexão, né, Bárbara? Uma outra questão que a gente ouve recorrentemente, né, essa coisa do protagonismo feminino, a gente ouve muito na atualidade, pessoas dialogando, pessoas falando sobre isso, pessoas que inspiram, trazendo essa frase, né, essa palavra composta, protagonismo feminino. E muitas vezes as pessoas comuns, elas têm dificuldade de estar em que lugar deste protagonismo eu estou, onde eu estou inserida nisso. E uma outra fala recorrente, Márcia, é a questão do lugar de voz, né, lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala, tu tem lugar de fala". Quando a gente fala, literalmente, né, agora foi uma redundância minha, né, quando a gente está dizendo alguma coisa, a gente quer ser ouvida, porque só falar, Márcia, para as paredes não adianta nada. Então este lugar de fala é um lugar em que a tua voz é escutada. Nos lugares, nas geografias da tua vida, a tua voz é escutada e não precisa ir longe, Márcia, pode ser em casa mesmo. Muitas vezes, eu mesmo já vivi situações em que você trabalha, você lava, você limpa, você compra, você paga e você não pode escolher o que vai comer, por exemplo. Porque tem várias outras pessoas no processo que a gente mesmo coloca na frente. Então, qual é o teu lugar de fala? Qual é o teu lugar de escuta? E não raro são em algumas datas, no Dia das Mães, no Dia da Mulher. E aí é pouco, isso não é ser protagonista, né, Márcia? Não, não. Isso é fazer parte desse funcionamento, dessas expectativas que trazem, principalmente da mulher, que é esse lugar de recuo, de aceitação, de docilidade, de compreensão, de submissão. Então, também não acho, Beverly, que ser protagonista é ir para frente de batalha, é para ir para frente de luta. Isso muitas vezes vai causar um esgotamento emocional, inclusive. Não é não ter as suas lutas, mas não é fazer da luta, da briga, do embate a estratégia. Essa é uma estratégia que se usa eventualmente. Qual é a estratégia que a gente tem para ser ouvida? Eu estou em casa, paguei, comprei, pegando esse teu exemplo, paguei, comprei, fiz, lavei, ajudei e não sou ouvida, e não posso escolher. Qual é a postura que eu tenho nesse momento? Como eu ajo diante dessa situação? Como eu ajo diante de ter um companheiro que diz: "Ah, essa roupa não te cai muito bem"? Qual é a relação que eu tenho com isso? Então, muitas vezes é ali que eu tenho que me posicionar. Protagonismo tem a ver com posicionamento, mas um posicionamento consciente e um posicionamento estratégico, e não um revide num momento de raiva e de embate, porque eu preciso me fazer ouvir. Se eu grito, eu não estou me fazendo ouvir. Eu estou me fazendo, eu estou me mostrando ali com um descontrole emocional. Então, eu tenho que me fazer ouvir com elegância e com estratégia, agora com firmeza. E isso tem a ver com posicionamento. Então, pega a cena, comprei, lavei, passei, cozinhei e não posso escolher. Como é que eu me posiciono?
Ok, pessoal, que bom que vocês podem escolher outras coisas, mas eu estou escolhendo isso agora. Firmeza, silêncio, sem muita explicação, porque quando somos coagidas, às vezes a gente tende a explicar e a querer convencer o outro. Não se trata de convencer o outro, se trata de defender o próprio espaço e a própria escolha. E isso é muito rápido e a gente silencia. Só que onde a gente tem que silenciar também é dentro de nós e não ficar com aquela raiva buscando e tentando colocar ali a nossa posição. A nossa posição tem que ser de firmeza. E Ah, a você não uhum. fica bem com essa roupa. Ah, ok, respeito a sua opinião, porém eu estarei saindo desta forma, porque é assim que eu quero, é assim que eu me vejo. Algo por aí. Márcia, eu estava me lembrando, né, quando você usou o exemplo do companheiro, que é mais comum, é um lugar comum a gente simplificar as coisas, né, como se fosse uma briga de gênero, homens e mulheres uns contra os não é, ele é tão intrínseco essa coisa do protagonismo feminino, é tão cultural que nós mulheres não nos damos conta que nós perpetuamos isso, por quê? Porque faz parte da nossa cultura, e também sem julgamento, ninguém está condenando ninguém, mas é tomar consciência sobre, né, que é o que você está trazendo. E muitas vezes quem coloca esta mulher, perpetua esse comportamento, não é o marido, não é o companheiro, é o filho, a filha. Às vezes pode ser uma filha mulher, né? Porque Uhum. esta mulher, ela vai perpetuando um comportamento em todas as esferas dela. Às vezes, ela se coloca no segundo lugar diante dos próprios filhos. Filho homem, filho, não importa, né? Então, não é uma briga de gêneros, é muito mais profundo. E ao fazer isso, esta mulher perpetua não só o se colocar num segundo lugar diante desta filha, vou usar o exemplo, mas ensina essa filha a fazer o mesmo quando estiver no lugar de protagonista, né. Exato, por quê? Porque tu passa essa cultura de funcionamento feminino. E isso já vai é um hábito, né, e o hábito ele vem por essa compulsão à repetição, então eu repito, tá no automático, eu não paro para pensar e eu não consigo romper esse ciclo. Então, como que eu vou fazer frente a isso? Primeira coisa, protagonismo é consciência e não é motivação. Protagonismo é decisão e não é briga. Protagonismo é escolha e ação, e não é grito. Então, eu vou continuar me posicionando, mesmo que internamente, num primeiro momento, isso me aflija, isso me deixe desconfortável, eu preciso me manter firme na posição que eu escolhi. Por isso, como chegar ao sim com você mesmo? Como não pirar diante do protagonismo, né? Protagonismo não é individualismo, não é egoísmo, é autorrespeito, é respeito próprio. Lembra, já repeti isso aqui. Aristóteles chama equilíbrio como respeito próprio, como respeito a si. Então, a partir do momento que eu me respeito, e claro que aqui eu preciso fazer uma análise mínima, né? Ah, eu estou me respeitando porque eu quero gastar todo o meu dinheiro em roupa. Isso não é se respeitar, isso é se sabotar, né? Eu me respeito quando eu mantenho o equilíbrio nas minhas coisas. E o protagonismo, ele passa também por essa questão financeira. Eu preciso ter uma reserva financeira. Não tem mulher que tenha esse protagonismo integral se não tem um mínimo de independência financeira. Então, se eu sou submetida financeiramente, eu vou ser submetida a outras coisas, porque inconscientemente eu vou estar nessa paga. Então, eu preciso sim cuidar da minha vida financeira, cuidar de uma reserva financeira, eu preciso cuidar da minha saúde emocional, que inclui eu fazer um processo terapêutico, eu não pirar, eu buscar alternativas, eu manter minha rede de amizade, né? Porque amigas são fundamentais nesse processo. Então, eu preciso tomar conta da minha vida. Eu Claro. preciso ser responsável por mim. Márcia, eu tenho mais 2 minutinhos de programa para encerrar, mas eu não posso, terminar sem te perguntar quem sabe, assim, uma orientação mais pontual, né. Você falou várias coisas que são indicadores, que são caminhos, mas eu sei que quando a gente, por exemplo, vai comprar e precisa passar por uma anamnese, né. Eu preciso? Eu posso? Você já ensinou essas perguntas, né. Eu preciso? Eu posso?
Enfim, Hum. se a gente fosse olhar para o protagonismo, tem alguma pergunta que a gente pudesse usar como indicador para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não? Bom, quando a gente pensa em finanças, se perguntar eu preciso ou não é uma pergunta que não funciona, né? Porque a pessoa vai dizer eu preciso e ok. Protagonismo financeiro. O que que eu penso? O que que eu quero da minha vida? Eu quero ter independência ou não? Então, é a primeira pergunta. E aí, quando eu estou diante lá de uma compra, de alguma coisa que não seja de verdade necessária, eu vou me perguntar: essa compra me aproxima ou me afasta do meu protagonismo financeiro? Essa compra me aproxima ou me afasta da riqueza? Essa compra me aproxima ou me afasta da pobreza? E na hora eu respondo: não, isso aqui vai me afastar da riqueza. Então, ok, está decidido, eu abro mão mesmo querendo, mesmo ficando desconfortável, mesmo me frustrando um pouco. Segunda questão para protagonismo emocional, para liberdade emocional, para uma gestão emocional boa. Essa minha atitude me aproxima ou me afasta de saúde emocional? Essa minha ação me aproxima ou me afasta? Eu vou lá, eu estou com raiva, eu vou lá, eu quero brigar com meu marido. Isso te afasta ou te aproxima de uma independência? Não, isso não me aproxima, isso me afasta. Então, meu bem, aguenta a tua frustração, lida com isso, faz uma mentalização, vai tomar um banho, faz um esforço mental, segura, controla a tua frustração, porque a gente sempre sabe, Beverly, o caminho que vai dar. Ah, Perfeito. eu tive um BO com uma amiga e eu quero tirar a satisfação. Isso vai te aproximar ou te afastar de uma saúde emocional de verdade? Não, isso vai me afastar. Então a decisão está dada. Perfeito. Sempre te pergunta, isso te afasta ou te aproxima do teu propósito? Perfeito. Márcia, obrigada pelas dicas aqui. Um abraço até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tá aí, gente. Este é o quadro Não Pira. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti.